Irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do verso 7 ao 10, que diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Ou a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar. Queridíssimo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por tudo, ó Senhor, que já ocorreu neste culto. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu de cantar louvores a Ti. Te louvamos e te adoramos, Senhor Deus, pelo privilégio de poder participar da ceia do Senhor, da Tua mesa, em comunhão com os Teus santos. Muito obrigado, Senhor, por tão grandioso privilégio. E agora estamos tendo um outro privilégio, o qual eu julgo o maior de todos, ó Senhor, que é ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Então, hoje à noite, Senhor, fala aos nossos corações, educa-nos, instrui-nos, orienta-nos, ó Senhor, conforme a Tua palavra, para que assim andemos segundo, não a nossa própria vontade, mas segundo a Tua vontade revelada nas Escrituras. Muito obrigado, em nome de Jesus te agradecemos e todos nós digamos amém. Hoje nós vamos pregar uma mensagem diferente da que comumente estamos pregando. Estamos pregando em Marcos, nós vamos falar hoje segundo aos Coríntios, e o nosso tema hoje é: onde está o seu foco? No espinho ou na graça? Uma das grandes batalhas do apóstolo Paulo entre os coríntios, meus irmãos, foi lutar, batalhar contra os falsos apóstolos que o acusavam de não ser um verdadeiro apóstolo de Cristo. Paulo vai escrever 2 capítulos e meio, quase 3 capítulos, capítulo 10, capítulo 11 e quase todo o capítulo 12, somente em defesa do seu apostolado, trazendo argumentos e evidências que destruíam as falsas acusações, as falácias dos falsos mestres de Corinto. As credenciais de um apóstolo eram 3. De que forma você conhece alguém que é um apóstolo? São essas 3 credenciais: ter visto Jesus, ter andado com Jesus e ter operado sinais e maravilhas e milagres em nome de Jesus. Era assim que alguém provava que era um apóstolo genuíno, verdadeiro de Cristo. Paulo não tinha andado com Jesus, é óbvio. Nós podemos ver isso no livro de Atos. Mas Paulo viu Jesus ressuscitado, teve uma visão de Cristo, Cristo se revelou a ele. E muitos sinais, de acordo com o versículo 12 do capítulo 12, você pode ver, foram operados, muitos sinais e maravilhas foram operados em nome de Jesus no ministério de Paulo. Então, Paulo tinha dois elementos das credenciais do que é ser um apóstolo. O texto que a gente acabou de ler faz parte exatamente da sua defesa quanto à evidência, à prova cabal de seu ministério por meio das visões celestiais que ele tinha recebido da parte de Deus. No versículo 1, se você observar, ele vai falar sobre a visão que ele teve e ele começa a contar e a relatar que ele foi arrebatado ao 3º céu, ao paraíso, e ouviu palavras indizíveis que nenhum homem tem permissão para repetir. Ou seja, ele teve visões celestiais dadas por Deus a seus apóstolos que confirmava a autenticidade do seu apostolado. Isso foi tão certo, irmãos, que por causa dessas visões, o Senhor lhe colocou um espinho na carne,
um incômodo, a fim de mantê-lo em equilíbrio espiritual ou com a santidade em dia, podemos dizer assim. Algumas considerações importantes precisam ser feitas referentes a esse espinho, antes de nós tratarmos de qualquer outro assunto nessa mensagem. A primeira é, o que era esse espinho? O que era esse espinho? Preste atenção, a palavra grega para espinho aqui é skolops, S-K-O-L-O-P-S, skolops. Ela significa qualquer objeto pontiagudo, como uma estaca, um anzol, uma lasca de madeira ou metal, ou um espinho, como Paulo usou aqui. O sentido que Paulo usa aqui, ele é o de uma farpa que entra no dedo e inflama e incomoda bastante. Quem já teve essa experiência de ter o irmão Carlito está ali levantando a mão, diz que já teve essa experiência, eu também, eu acho que quase todos nós já teve essa experiência de uma farpinha de madeira, né? Lá no Ceará diz flepa, eu não sei se aqui diz flepa, né? Flepa também, né? Tudo bem, é porque é tudo perto, Ceará e Paraíba, né? Por isso é a mesma coisa. Uma flepinha de madeira ali, entra no dedo, inflama e, irmãos, incomoda bastante. Esse é o sentido aqui, não de uma estaca, aquela que o pessoal usa no filme de vampiro, né? Para matar os vampiros, não. Mas uma flepinha, uma farpa de pau que incomoda bastante. Esse termo aqui, skolops, vai ser o mesmo, aliás, foi o mesmo que foi usado no Antigo Testamento, quando Deus disse a Israel em Números 33:55. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos. Então, o contexto da palavra espinho, aqui, ele é usado para denotar algo que frustra, que incomoda, que inflama, que aflige, que gera desconforto. Isso é o espinho. Agora, a natureza desse espinho, no seu sentido figurado, é que há uma divisão entre os estudiosos. Existem 3 teses mais aceitas entre os estudiosos sobre a natureza desse espinho na carne de Paulo. O que exatamente significava isso? 3 teses. A primeira é a seguinte, que era alguma forma de perturbação espiritual, como opressão demoníaca ou tormento da tentação. John MacArthur sustenta que era um espírito maligno que vinha perturbar Paulo, já que esse identificou o espinho como um mensageiro de Satanás, bem parecido com aquele que foi enviado por Deus para perturbar Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. A segunda tese é a de perseguição religiosa. Como o espinho é uma perseguição religiosa, já que os cristãos primitivos, eles eram assolados por perseguição. Paulo, inclusive, era, antes de ser Paulo, né, ainda como Saulo, um perseguidor da igreja. No capítulo anterior, no capítulo 11, Paulo descreveu os sofrimentos que já tinha passado e ainda passava por causa do evangelho. E a perseguição, tanto por judeu quanto por falsos crentes, falsos cristãos, era um incômodo constante na vida de Paulo. Então, alguns argumentam que o espinho era a perseguição a Paulo. E a terceira tese é que era uma enfermidade física, ou até mesmo mental. Alguns tomam Gálatas 4,15 para indicar que o espinho na carne a que Paulo se referia era problema na vista. Paulo tinha problema nos olhos, na vista. Já outros vão dizer que eram problemas neurológicos, como epilepsia ou até mesmo a gagueira. Fato é que a maioria dos intérpretes modernos acreditam que se trata, sim, de um problema físico, já que o espinho é na carne e não no espírito. Ocorre, meus irmãos, em última análise, que não há como afirmar precisamente aqui para vocês o que seja esse espinho. Se é perturbação espiritual, se é perseguição religiosa, se é apenas um problema físico. Nós não temos materiais bíblicos suficientes para afirmar o que seja especificamente
esse espinho. Pode ser um desses elementos, pode ser dois, pode ser os três, certo? Mas está aqui nessas teses, está entre essas teses. Muito bem. Segundo lugar, quem colocou o espinho na carne de Paulo? No versículo 7, se você observar comigo do capítulo 12, Paulo disse o seguinte: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Perceba, Paulo não nasceu com este incômodo, com este espinho. Ele mesmo diz, foi-me posto, colocaram em mim, ou seja, sem sombra de dúvida, Deus colocou isso em Paulo. Deus colocou isso nele, esse incômodo na vida de Paulo. Não foram originariamente os homens ou o diabo. Aqui não há qualquer dualismo, certo? Não há qualquer dualismo. É o diabo que faz isso ou faz aquilo. Não. O diabo não faz nada sem que Deus o consinta que ele faça. Na dúvida, você leia Jó, capítulo de número 1, e você vai entender o que eu estou falando. Terceiro lugar, qual o propósito do espinho? Paulo respondeu. Veja o início do versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, e o final do versículo 7, a fim de que eu não me exalte. O apóstolo faz duas menções objetivas ao propósito do porquê Deus lhe pôs este espinho na carne. Foi para que seu coração não se enchesse de soberba, levando a pensar a ilusão de que ele era melhor do que os demais apóstolos, melhor do que os demais irmãos, porque ele teve revelações grandiosas, ele foi arrebatado até o paraíso e outros irmãos não foram. Principalmente para ele não se orgulhar diante do Senhor, acreditando que era merecedor de alguma coisa, merecedor de tais revelações. Então, esse foi o propósito. O espinho em Paulo, ele tinha um propósito pedagógico. Era uma disciplina preventiva da parte do Senhor. Em quarto lugar, qual o efeito do espinho na carne? Qual o efeito? O que o espinho produzia em Paulo? Produzia isso aqui. Volte comigo ao verso de número 8, que diz assim, 8 e 9, parte A. 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Isso prova que era incômodo. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Observe. O incômodo era tão terrível que Paulo pede 3 vezes ao Senhor que o livre daquele desconforto diário. Mas o Senhor disse que não. Que o consolo de Paulo não estaria em se livrar daquele espinho. O consolo de Paulo estava na doce graça do Senhor dispensada a seu servo. A graça que o Senhor fala aqui é a graça capacitadora. É a graça que capacita, ou seja, é o poder com que nosso Senhor, ele equipa o crente para perseverar na fé, para continuar caminhando, mantendo-se firme espiritualmente diante dos incômodos deste mundo. Então, ciente disso, da importância desse espinho na carne, não pelo espinho em si, Paulo não sofria de autocomiseração, não. Mas pelo efeito que o espinho produzia, Paulo vai dizer o seguinte, veja o final do verso 9 e 10, mais uma vez. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Em outras palavras, não peço mais que o espinho seja retirado. Eu me glorio o fato de ter esse espinho, porque para que sobre mim, olha o efeito, repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Lembre que tudo isso está ligado por amor de Cristo, não por amor do seu próprio eu, não por amor dos seus próprios bens,
não por amor até mesmo da sua família carnal, mas por amor a Cristo. Aí ele termina e diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo entendeu que o espinho o levava a viver cada dia mais na dependência de Cristo. E quanto mais ele dependia de Cristo, mais forte ele se tornava espiritualmente. Quanto mais o espinho incomodava, mais ele dependia de Cristo. E enquanto mais ele dependia de Cristo, mais forte ele se tornava espiritualmente. O espinho concorria diretamente para que Paulo fosse fortalecido no Senhor. Acredito eu que esse foi um dos motivos que o levou a escrever em Filipenses 4,13, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Colossenses capítulo 1, versículo 29, ele diz: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o máximo possível. Veja o final do versículo: segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Esse poder de Cristo que opera poderosamente é exatamente a graça capacitadora da parte de nosso Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus, esse poder capacitador de Deus comigo. Aqui, meus irmãos, está o grande diferencial da vida do apóstolo Paulo. É que ele não vivia focado no espinho. O espinho era apenas um instrumento incômodo de Deus para lhe manter em equilíbrio espiritual. O foco de Paulo estava na graça de Deus. O foco do apóstolo estava na graça. A minha graça te basta. Era para a graça que ele tinha que olhar. Meus irmãos, esse texto tem muito a ver conosco, porque todos nós, cada um à sua maneira, tem o seu espinho na carne. Tem aquele espinho na carne que Deus nos pôs, que Deus colocou. É uma doença que nunca se chega ao diagnóstico. É um filho trabalhoso. É uma tentação no local de trabalho. É um casamento problemático. Talvez o seu espinho seja aquele professor perseguidor, ou aqueles colegas na escola que fazem bullying. É um trabalho com colegas complicados, fofoqueiros, gente puxando tapete um do outro. É um marido que abandonou o lar. É um cunhado arengueiro e malicioso. É um desemprego que desequilibra a vida financeira. Talvez seu espinho seja um cônjuge de temperamento difícil. Um vizinho perseguidor de crente, aquele vizinho que faz questão de lhe perseguir, que não gosta de você só porque você é crente. Só porque você é crente no Senhor. Todos temos o nosso espinho. E provavelmente a gente vai ter esse espinho, ou alguns desses espinhos, pelo resto de nossas vidas. Por toda a nossa vida. A grande pergunta que não quer calar é: pastor, o que fazer para suportar esse espinho que nos tortura diariamente? Como suportar essa angústia sem perder o equilíbrio espiritual, a santidade? Como? Ouça, devemos fazer o que Paulo fez, como Paulo fez. Nós devemos tirar o nosso foco de cima do espinho e colocar o nosso foco em cima da graça de Deus. Olhar para a graça de Deus. Devemos direcionar o nosso foco para a graça de Deus. É para lá onde o nosso foco deve estar direcionado. A questão de foco, irmãos, ou do foco, ela é muito importante se tratar hoje em dia, porque para onde você
direciona o seu foco, fará toda a diferença na sua vida. O seu foco determinará se seus dias serão tristes ou alegres, se seus dias serão ensolarados ou se serão nublados. O que é foco, pastor? O que é foco? Anote isso aqui é importante. Foco é atenção ativa. Foco é atenção ativa, consciente. É aquilo sobre o que você decide dar atenção plena. O que você decide dar absoluta atenção. A moeda mais disputada e mais cara do mundo hoje não é o dólar nem o euro. A moeda mais cara hoje chama-se atenção. As Big Techs, Instagram, Facebook, Twitter e tantos outros, trabalham 24 horas por dia para sugar a sua atenção para elas. Porque isso gera milhões de dólares e de euros. Um smartphone hoje, ele não é mais apenas um smartphone. Ele é um verdadeiro caça-níquel. Um caça-níquel que dá dinheiro para os donos das Big Techs. Não é à toa, irmãos, que as redes sociais, elas trabalham para descobrir qual é o gosto pessoal de cada um, o gosto dos seus usuários, a fim de mantê-los presos o máximo possível de tempo às telas, rolando a tela. Eu não sei se você já percebeu, mas faça um teste em casa. Você e seu parente, seu filho, seu irmão, procurem um vídeo com o mesmo título no YouTube, por exemplo. Procurem um vídeo com o mesmo título. Quando você abrir aqui e ele abrir aqui, vocês vão perceber que vai aparecer propagandas diferentes. Não aparece a mesma propaganda por dois. Por quê? Porque as Big Techs, no caso o Google em específico, ele percebeu que para eu tenho que dar o que ele gosta, futebol, propaganda de cosmético, propaganda de roupa, propaganda de sapato, e para o outro, eu tenho que dar o que ele gosta. Aí já é propaganda de livro, propaganda de carro, propaganda de... Mas vocês estão no mesmo vídeo, do mesmo canal, com o mesmo título, e vocês estão vendo propagandas diferentes. Por quê? Porque a moeda ali é a sua atenção. Sabe quem é o produto no YouTube? Você. Estão vendendo a sua atenção para os donos de produtos. Para os donos dos produtos. Estão vendendo a sua atenção. A sua atenção hoje é a moeda mais cara de todo este planeta. Aliás, os únicos dois mercados que chamam os seus consumidores de usuário é o tráfico de drogas e as redes sociais. São os únicos que chamam os seus consumidores de usuário. Porque vicia. Torna você um viciado. A primeira coisa que você que abre quando acorda não é a Bíblia, é o smartphone. É a primeira coisa que você vai conferir, vai ver. Isso já mostra já um princípio, ou talvez já mostra já o grau elevado do qual nós estamos viciados nas telas. Bem, eu estou falando tudo isso para trazer a você, iluminar em sua mente o fato de que a sua atenção é preciosa, de que a sua atenção é importante. Portanto, a atenção que você dar a alguma coisa, seja ela qual for, é o que se chama de foco. Foco, atenção ativa, atenção consciente. Pois bem, se seu foco está sobre o espinho, isso terá um efeito no seu dia. Por outro lado, se o seu foco está direcionado para a graça de Deus, isso terá um efeito completamente oposto também. O que fará você suportar o espinho na carne é o direcionamento diário do seu foco, da sua atenção ativa para a graça de Deus e não para o espinho. Deixe-me perguntar. Por que algumas pessoas que se dizem cristãs são um péssimo testemunho do evangelho,
demonstrando uma vida abatida, infeliz, sorumbática, cheia de reclamações e murmurações. Porque não faz bem, eu não sei se já aconteceu com você, mas não faz bem você ficar perto de certas pessoas cuja vida é reclamar das circunstâncias, reclamar do clima, reclamar do tempo, reclamar da comida, reclamar da água, reclamar do sol. Se tá sol, reclama. Se tá chuva, reclama. Se a noite é enluarada, reclama. Se tem muita estrela, reclama. Se não tem estrela nenhuma, reclama também. Faz mal você estar perto desse tipo de gente. Gente que não cabe em lugar nenhum, o tempo todo está incomodado, está reclamando. É chato, é pesado, é amargo. Porque o foco delas está constantemente posto no lugar errado. Está posto no espinho. Elas só conseguem enxergar o espinho. É a única coisa que está na frente delas. Irmãos, um cristão abatido pelos cantos, um cristão reclamão, um cristão murmurador, ele é uma péssima impressão do evangelho para os de fora. Ele é uma péssima impressão do evangelho para os de fora. O Dr. Martin Lloyd Jones disse o seguinte, escute, um cristão deprimido é uma contradição de termos e é uma péssima recomendação do evangelho. É muito importante que sejamos libertos de uma condição que dê às pessoas que nos observam a impressão de que ser cristão significa ser infeliz, ser triste, ser mórbido. E que um cristão é alguém que despreza os prazeres e vive dias laboriosos. Claro, eu não estou dizendo aqui, falo eu agora, não estou dizendo aqui que não temos dias que a gente não acorda 100%. Tem dia que a gente não acorda 100%, é óbvio. Ou que o cristão ele é um boneco programado para rir 24 horas, para passar 24 horas com um sorriso no rosto e não sentir tristeza. Não, o cristão também não é um boneco. O que eu estou dizendo, irmãos, é que há certas pessoas que, se dizendo cristãs, ainda não aprenderam a olhar para a graça divina a fim de suportar o dia mau. Elas não aprenderam. E o resultado é que o fato delas não terem aprendido isso, elas vivem constantemente com aquela cara triste, de esmiliguido. Como que o mundo se acabando o tempo todo. O foco dela está constantemente no espinho. Ela só olha para o espinho, ela só olha para o problema, ela só olha para a dificuldade, ela só olha para o lado negativo das coisas. Ela não olha, ela não foca na graça capacitadora que Deus dá a seus servos. Ela não olha para o outro lado. Irmãos, a grande pergunta que eu quero fazer a vocês hoje é: como os santos de Deus do passado conseguiram produzir tanto para o reino de Deus, apesar do espinho na carne que eles tinham? Como? Deixa eu trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro dele é João Calvino. O reformador João Calvino foi um homem que produziu muito para o reino de Deus. Muito mesmo, muito, 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 muito. Mas ele era muito doente. Ele era doente demais. Ele tinha um espinho na carne terrível de doenças. Alguém descreveu, aliás, as doenças de Calvino dizendo o seguinte, abre aspas, Calvino sofria de problemas de saúde suficientes para encher as páginas de uma revista médica. Ele sofria, olha o tanto de doença que esse homem tinha. Ele sofria de dores fortes no estômago, gripe intestinal e enxaquecas recorrentes. Ele foi alvo de um ataque persistente de febres que costumavam deixá-lo acamado por semanas. Ele teve problemas na traqueia, além de pleurisia, gota e cólicas. Ele sofria de hemorroidas, agravadas frequentemente por um abscesso interno que não cicatrizava. Ele sofria de uma forte artrite e dor aguda nos joelhos, panturrilhas e pés. Outras doenças incluíam nefrite, inflamação aguda crônica dos rins, causada por infecção, cálculos biliares e cálculos renais. Certa vez, ele eliminou um cálculo renal tão grande que rasgou o canal urinário, levando-o a sofrer hemorragia. Ao chegar aos 51 anos de idade, descobriu-se que Calvino estava sofrendo de tuberculose pulmonar, que finalmente se mostrou fatal. Grande parte de seu estudo e escrita foi feito enquanto
acamado. Nos seus últimos anos de vida, ele tinha de ser carregado para ir ao trabalho. Fecha aspas. Pergunta: o que Calvino fez durante toda a sua vida? Ficou olhando para o espinho? Reclamando da vida? Ou ele direcionou o seu foco para a graça de Deus? Aqui estão as palavras do próprio Calvino. Veja as palavras de Calvino. Abre aspas. Em nome de Deus, eu, João Calvino, servo da palavra de Deus na igreja de Genebra, enfraquecido por muitas doenças, agradeço a Deus por ele ter demonstrado não só a sua misericórdia para comigo, sua pobre criatura, e suportou todos os meus pecados e fraquezas. E mais ainda, fez-me participante da sua graça para servi-lo por meio do meu trabalho. Confesso viver e morrer nessa fé que ele me deu, na medida em que não tenho outra esperança ou refúgio além da sua predestinação, na qual toda a minha salvação está fundamentada. Abraço a graça que ele me ofereceu em nosso Senhor Jesus Cristo e aceito os méritos do seu sofrimento e morte para que por meio deles todos os meus pecados sejam enterrados. Fecham aspas. Calvino teve por foco, desde a sua conversão, a graça de Deus. Não os espinhos, não as enfermidades, não as doenças, mas a graça. A graça o sustentou e o capacitou a produzir largamente para o reino de Deus. Aos 51 anos ele morreu. E esse homem produziu tanto, mas produziu tanto, irmãos, para o reino de Deus, que ainda hoje nós colhemos desses frutos. Ainda hoje colhemos desses frutos. Outro grande exemplo que temos na história da igreja, outro santo que vivia a olhar para a graça e não para o espinho, foi Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores batistas. Ele também teve o seu espinho na carne. Quando em 19 de outubro de 1856, Spurgeon pregava para um público de 10 mil pessoas, alguém gritou no meio da multidão: fogo, fogo! Dizendo que o prédio estava sendo incendiado. A multidão saiu aos atropelos do local. 7 pessoas morreram e 28 ficaram feridas. Ele tinha, se não me falha a memória, nesse tempo, entre 19 e 21 anos. Este acontecimento levou Spurgeon a sofrer de períodos de depressão e ataques de gota por toda a sua vida. Mesmo assim, Spurgeon produziu muito para o reino de Deus. Ele pregou muito, ensinava muito, escrevia muito. Então, em um de seus sermões, ele disse o seguinte, abre aspas, talvez você não esteja bem, ou talvez tenha desenvolvido uma doença que desgastou intensamente seu sistema nervoso e você esteja deprimido, e por isso acha que a graça o está deixando. Mas ela não está. Sua vida espiritual não depende da natureza das circunstâncias. Se assim fosse, ela poderia expirar. Sua vida depende da graça. E a graça nunca cessará de brilhar até que o ilumine para a glória de Deus. Fecha aspas. A graça nunca lhe abandonará, nunca lhe deixará. Pergunto, como que Spurgeon conseguiu trabalhar tanto para o reino de Deus? Em meio a doença terrível que é a depressão, e gota, e ataques de gota. Como ele conseguiu? É porque Spurgeon focava, não no espinho, mas na graça. Na graça de Deus. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês é de uma mulher americana chamada Joni Eareckson Tada. Os cristãos mais antigos vão lembrar dela. Ela é uma escritora cristã e quando ainda jovem, ela era esportista. Tinha um sonho de ser esportista e quando ainda jovem, ela foi dar um mergulho na praia junto com sua irmã, bateu com a cabeça num banco de areia e quebrou o pescoço. Ela sobreviveu, mas ficou tetraplégica. Ela não tinha mais movimento nenhum do pescoço para baixo. No início, ela contou na sua biografia que frequentou todos os tipos de culto de cura. Cura disso, cura daquilo. Em todos os cultos ela ia. Até nos eventos de Kathryn Kuhlman, uma pregadora do passado aí lá nos Estados Unidos, ela participou dos cultos e nada de ser curada. E nada. Então ela começou a se revoltar contra Cristo. E por mais que ela fazia para Cristo, ela não obtinha a resposta. Até que certa feita pela manhã, quando ela estava lendo a Bíblia, ela entendeu, lendo Lucas capítulo número 5, o texto que fala
do paralítico, quando os amigos introduzem o paralítico, ela entendeu que o principal não é a cura, mas física, mas o principal é a cura da alma. Quando Jesus disse, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, levanta-te e anda? Ou dizer, filho, os teus pecados estão perdoados? Ela entendeu que a verdadeira cura que ela precisava era da alma e não necessariamente a do físico. Então ela escreveu o seguinte, abre aspas, um não como resposta ao meu pedido por cura física milagrosa significou pecados expurgados, um amor pelos perdidos, maior compaixão, mais esperança, apetite pela graça, um aumento substancial da fé, um desejo jubiloso pelo céu, um desejo de servir, grande prazer na oração e fome pela sua palavra. Então ela termina o seu pensamento dizendo o seguinte, ó bendita seja a severa professora que é a minha cadeira de rodas. Fecha aspas. O que fez Johnny sair do estado de reclamações e viver alegremente, apesar da tetraplegia? O que fez? Ela deixou de focar no espinho e passou a focar na graça de Deus. Sua vida dependia agora da graça de Deus. Irmãos, o nosso problema é que a gente foca demais no espinho. Que a gente foca demais no espinho. A gente dá pouca atenção para a graça. A gente foca muito no espinho. Não sei se vocês já perceberam isso. Deixa eu trazer um exemplo aqui de um texto para vocês do que é focar na graça e focar no espinho. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo número 13, por favor. Números 13. Nós vamos ler versos 1 e 2, depois do verso 25 a 31. O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Muito bem, Moisés enviou 12 espias. Entre esses 12 espias estava Josué e Calebe. Verso de número 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinha visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Agora veja, conjunção adversativa. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, no Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e diz, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado. Perceba, 12 espias. 2 olhou para o poder de Deus junto com eles. 10 olharam para o espinho. 10 olharam para a não capacidade de conquistar aquela terra. Desses 12, 2 entraram na terra prometida. 10 morreram no deserto. Um homem foi enviado por uma fábrica de chinelos para vender calçadas numa cidade distante. E quando ele chegou lá, ele viu que ninguém usava sandália. Todo mundo andava descalço. Então ele voltou triste para a empresa, voltou abatido e disse para o seu gerente, olha, não dá certo naquele lugar, porque ali ninguém usa chinela. Então, como eu vou vender chinelos, sandálias para pessoas que não usam chinelo? Ninguém usa chinela ali, não dá certo. A empresa enviou outro vendedor.
E quando o outro vendedor chegou e viu todo mundo sem chinela, ele ligou para a empresa com urgência e disse: patrão, mande um caminhão de chinelos a partir de agora, mande agora. Porque esse povo, a partir de hoje, vai descobrir os benefícios de andar calçado. Todos dois foram para o mesmo lugar. Um conseguiu ver uma oportunidade de venda e o outro só enxergou fracasso de venda. Em 1488, Bartolomeu Dias, o navegador português, em busca de novas terras, ele chegou ao sul da África, num lugar que ele batizou de Cabo das Tormentas, porque eles enfrentaram muitas tempestades no mar quando chegavam ali. Quando ele voltou para Portugal, o rei Dom João II rebatizou aquele lugar de Cabo da Boa Esperança, onde hoje fica a cidade do Cabo. Cabo da Boa Esperança. Porque exatamente naquele ponto, o rei percebeu que havia uma ligação entre os oceanos Atlântico e Índico, que era exatamente o que prometia a tão desejada chegada à Índia. Pergunta aos irmãos, como pode o mesmo lugar receber dois nomes opostos? Porque um homem focou nas tormentas, enquanto o outro focou na esperança. Um focou na dificuldade. Infelizmente, muitos de nós são como Bartolomeu Dias, gastam muito de suas energias focando nas tormentas, enxergando apenas o copo quase seco, ao invés do copo quase cheio. Somos como Bartolomeu Dias. Então, nos tornamos, por essa razão, de olhar para os espinhos, de focar nos espinhos, de focar apenas nas dificuldades, de focar apenas nos problemas. Nós nos tornamos amargos na vida, azedos, com o coração cheio de ranço, cheio de amargura, cheio de desgosto, cheio de lamúrias, porque a gente só foca no que é ruim. Por isso que Jesus diz em Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E que grandes trevas serão. Se você só olha para o que é ruim, para o que é mal, para o que não presta, para o negativo, eis aqui um conselho que eu dou a vocês. Irmãos, tenham cuidado em tal tempo todo vendo notícia política por todos os lados. Tenham cuidado. Isso encharca a alma, azeda a alma de notícias ruins, pesadas. Por quê? Porque você está tocando em assuntos que você não pode resolver. Você não pode resolver. Está fora do seu controle. Você não vai poder resolver os problemas do Brasil. Você não vai poder resolver os problemas do mundo. Foque naquilo que você pode resolver, naquilo que está debaixo do seu controle. Não naquilo que não está debaixo do seu controle. Você vai azedar e terminar entrando numa profunda depressão. Então, Igreja Batista Memorial, pare de dar atenção demasiada ao espinho e foque na graça de Deus. Foque na graça de Deus. Enxergue o espinho, o problema, a dificuldade, apenas como um instrumento que Deus usa para derramar doses diárias da sua graça e do seu poder sobre a sua vida. Não chame mais o espinho de espinho das tormentas. Chame o espinho de espinho da boa esperança. Porque é através desse espinho que Deus derramará a dose da graça dele sobre a sua vida. É nos dias de fraqueza que você se tornará forte em Cristo Jesus. Comece com esse exercício. Olhe menos para si e olhe mais para Deus. Olhe menos para as suas necessidades, olhe menos para você mesmo e olhe mais para Cristo, olhe mais para o Espírito de Deus, olhe mais para a palavra. No Salmo 42, versículos 5 e 11, o salmista, conversando com a própria alma, ele disse o seguinte: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O salmista nos ensina aqui que de vez em quando a gente tem que conversar com a nossa própria alma. Alguém pode passar e nos chamar de doido, mas de fato nós precisamos conversar com a nossa própria alma.
Conversar e dizer, olha, foca na graça de Deus. Para de olhar para os espinhos. Para de olhar para isso aqui que é negativo. Olha para o que é positivo, de acordo com a palavra. Em Isaías 45, 22, o Senhor disse, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim, diz o Senhor. Pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para as suas crises, para a grandeza dos seus problemas. Olhe para o Senhor. Olhe para o alto. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18, Paulo disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, os espinhos são temporais, os problemas são temporais, as dificuldades são temporárias, mas as coisas que não se veem, a graça, a glória de Deus, elas são eternas. Eternas. Em Hebreus 12, 2, o escritor disse, olhando firmemente, olha aí, deu seu foco, a sua atenção plena, a sua atenção ativa para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Aqui, meus irmãos, está o grande segredo para suportar o espinho na carne. Para suportar o espinho na carne enquanto estamos neste mundo. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Pare de ficar preocupado consigo mesmo. Olhe mais para Ele. Preencha a sua mente, a sua cabeça com as promessas de Deus. Conheça as promessas de Deus. Preencha o seu coração com o Espírito do Senhor. Abrace o sofrimento. Entendendo que ele apenas é um instrumento para que Deus derrame cada vez mais do seu poder, da sua graça sobre a sua vida. E aí sim você será feliz de verdade. Porque não vão entender como é que alguém, mesmo debaixo de tormentas, mesmo debaixo de dificuldades, mesmo debaixo de problemas, mesmo com o espinho incomodando, inflamando, não vão entender, mesmo assim você poder dizer como Paulo disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí sim, você estará sendo feliz de verdade. Se tem algo, irmãos, que nós devemos nos apossar da palavra de Deus, tomar posse, é essa verdade que está escrita em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, Deus não nos deu uma alma para viver afundada em desânimo e depressão, cabisbaixo pelos cantos, sem força, desanimado, no polo negativo da vida. Não! Ele nos deu um espírito de poder, um espírito capaz por sua graça. Isso que nós temos que tomar posse. Então, meu amigo, você que me ouve hoje aqui, senhor, senhora, casado, solteiro, jovem, adolescente, criança, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, use os meios de graça para se fortalecer na caminhada. Ore mais, leia mais a Bíblia, cante mais louvores sacros. Congregue firmemente, esteja em comunhão com os irmãos, brasa com brasa, fogo com fogo. E como disse o apóstolo Paulo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Filipenses 4, versículo 8, ele disse, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o pensamento de vocês. Foque na graça de Deus. Foque na graça. Faça com que a graça de Deus ocupe o seu pensamento 24 horas por dia. A graça de Deus. Ao acordar pela manhã, ore, arrume sua cama, faça seu café, vá caminhar. Agradeça por mais um dia, acordar crente no Senhor. Ligue para alguém, abrace um irmão, sorria mais. Assista um bom filme, como temos indicado aqui.
Assista um bom filme, ouça uma boa música, leia um bom livro. Compre um bom livro e leia. Enfim, foque na graça de Deus e não no espinho. Pior nesta vida que pode lhe acontecer. O que é o pior desta vida? O pior desta vida que pode lhe acontecer lhe levará diretamente para os braços de Cristo. O pior que pode lhe acontecer. Mas, pastor, o pior que pode nos acontecer é a morte. Exatamente. E se você morrer, crente em Jesus, para onde você vai? Direto para o paraíso se encontrar com o nosso Senhor. O pior que pode lhe acontecer. Então, foque plenamente na graça de Deus e tudo será mais leve. Tudo será mais leve. Alguém disse que nós temos mais a agradecer do que a pedir. Mais a agradecer do que a pedir. Todos que estão aqui tomaram café, almoçaram, jantaram ou vão jantar, têm um teto sobre as suas cabeças para dormir e se abrigar debaixo. Tudo isso é efeito da graça de Deus sobre as nossas vidas. O cuidado dele sobre nós. O cuidado maravilhoso e bondoso dele sobre o nosso coração. Meu amado irmão, essa é uma palavra pastoral, direta para o seu coração, direta para a sua alma. Buscando dizer a você que dá sim para suportar e perseverar na fé, apesar do incômodo do espinho, apesar da cruz pesar, dá para continuar firme. Responda para você mesmo, qual é o seu espinho na carne? O seu espinho, ele é maior do que a graça de Deus? Ele é maior do que o amor de Deus? Ele é maior do que a bondade, a benevolência, o amor que lhe alcançou? Ele é maior do que a paternidade de Deus. Lembre-se sempre disso. Deus não é padrasto, Deus é pai. Ele é pai. E não estou dizendo que todos os padrastos são ruins, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que mais que isso, Deus é pai. Pai que cuida, pai que ama, pai que ampara, pai que sustenta, pai que corrige, pai que levanta, pai que conduz o seu povo firme na fé. A pergunta é, em que você tem focado a sua atenção? No espinho ou na graça? Filipenses 4, versos 6 e 7, Paulo disse: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. O nosso foco na graça, irmãos, gerará exatamente isso. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ela guardará o nosso coração como um vigia, como um policial bem armado, cuidando para que o nosso coração não seja atacado por ansiedades, por desânimos e por depressões. Irmão, sabe quem disse esta palavra? Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Sabe quem disse isso? Foi exatamente o homem que lutava há anos com o espinho na carne. Foi o apóstolo Paulo. Ele lutava com o mensageiro de Satanás que o angustiava terrivelmente, terrivelmente. Ele conseguiu exortar os irmãos a buscarem a paz de Deus que excede todo entendimento por meio da oração e da súplica e do clamor. Aliás, Filipenses é conhecido como a carta da alegria. E ele estava preso quando escreveu. A carta da alegria. Pergunto, você quer desta paz de Deus que é tão maravilhosa, que excede todo entendimento? Você quer desfrutar de força e de poder para seguir firme na caminhada, sem entregar os pontos, sem desistir? Não olhe para o espinho. Não olhe para o espinho. Não dê atenção a ele. Ele está lá e vai permanecer ainda por muito tempo, talvez a sua vida toda, não sei. Mas não dê atenção a ele. Mas deixe ele lá. É por causa dele que todos os dias a
A graça e o poder de Deus vêm em doses maravilhosas para lhe fortalecer e lhe fazer ficar de pé. Faça como Maria, que escolheu a melhor parte, ficando aos pés de Cristo. Esteja sempre em oração, foque na graça. John Newton, famoso compositor de hinos cristãos, ele que era, a princípio, um escravagista, e depois quando se tornou cristão, passou a lutar pela abolição dos escravos, da escravidão. Ele escreveu um hino chamado A Graça Eterna de Jesus, que diz assim: a graça eterna de Jesus que veio me libertar. A mim, tão grande pecador, ó graça singular. Tal graça o medo me levou, desde o dia em que eu criei, e bem feliz me transformou, tal nunca mereci. Perigos e horrores passarei na peregrinação, mas pela graça alcançarei celestial mansão. E quando no lar celestial, por tempo sem cessar, louvores daremos eternal a quem nos quis salvar. A graça de Jesus, irmãos, é onde deve estar o nosso foco. Estas são as palavras de quem aprendeu a olhar para a graça de Deus, a depender somente do poder do Senhor, para sobreviver neste mundo cão, para sobreviver neste mundo terrível e tenebroso. Porque somente a graça fará você chegar até o final. Somente a graça de Deus fará você chegar até o final, crente no Senhor. Um dia sem a graça de Deus e você cai. Um dia. Dr. Lloyd Jones disse, tudo é pela graça na vida cristã. Do início ao fim, tudo é pela graça. Permita-me concluir essa mensagem convidando vocês a ler um texto muito conhecido das Escrituras e que expressa bem tudo o que eu estou querendo dizer hoje à noite. Romanos, capítulo número 8. Mais uma vez um texto daquele que vivia com o espinho na carne. Enquanto os irmãos abrem esse texto, só trazendo aqui uma nota. Dizem os estudiosos que provavelmente esse espinho na carne foi posto em Paulo logo no início do seu ministério. Não no final, no início. Quando ele diz há 12 anos atrás, há 14 anos atrás, não sei, Deus o sabe, lá em 2 Coríntios 12, datava exatamente ali o início do seu ministério. Então, há muitos anos que ele vivia com aquele espinho na carne. Mas olha as palavras desse homem, no capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo. Ele não está meio certo, ele não está quase certo. E ele não está somente certo. Ele diz, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Nada, absolutamente nada, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada. Nenhum espinho nos separará do amor de Cristo. Absolutamente nenhum espinho. Então, foque na graça de Deus. A partir de hoje, dirija o seu foco, dirija a sua atenção ativa para a graça de Deus.
e você receberá força e poder para seguir até o fim, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor gratos pela sua palavra.